O salão de banquetes estava barulhento, mas era um barulho bom, de gente que se sentia segura e em casa. O cheiro de carne de caça, assada com ervas e de lenha, queimando nas grandes lareiras de pedra, tomava conta de cada canto do ambiente. Era a noite do solstício de inverno, e lá fora, a neve caía sem parar, cobrindo os campos e as estradas do condado com um manto branco e pesado que escondia os caminhos. Lord Alaric estava sentado na sua cadeira alta, feita de madeira de carvalho escura e entalhada com os símbolos de sua linhagem. Ele observava seus vassalos e os soldados veteranos que tinham lutado ao seu lado em tantas frentes de batalha difíceis. Alaric era um homem que falava pouco, mas que agia sempre com uma firmeza silenciosa e muita justiça. Naquela noite, ele sentia que seu dever como senhor daquelas terras estava sendo cumprido. As pessoas estavam alimentadas, aquecidas e protegidas do frio rigoroso da estação que castigava o reino. No entanto, o clima mudou de um segundo para o outro, como se um vento gelado e perigoso tivesse entrado pelas frestas das janelas de pedra. Cedric, primo de Alaric e seu conselheiro mais próximo desde a juventude, levantou-se da mesa lateral com um movimento brusco. Cedric sempre foi conhecido por ter palavras rápidas e sorrisos fáceis, mas naquela noite, o seu rosto estava rígido, quase sem nenhuma expressão humana. Ele bateu com força, o punho fechado na mesa, fazendo as jarras de metal pularem e chamando a atenção de todos os convidados. O silêncio se espalhou pelo salão como uma mancha de óleo em água parada. Os talheres pararam de bater nos pratos de barro, e até os cães que buscavam restos de comida no chão ficaram quietos, sentindo que algo estava muito errado. Cedric puxou um pergaminho amarelado de dentro de sua túnica de lã pesada. Ele abriu o documento e começou a ler com uma voz que não escondia o desprezo acumulado. Ele afirmou, com uma clareza cruel, que Alaric estava ocupando o castelo e as terras de forma ilegal. Segundo Cedric, aquele documento era uma prova de que o pai de Alaric tinha feito uma dívida de sangue com uma família poderosa do sul no passado, e que, como o pagamento nunca foi realizado, todas as terras, o castelo e os títulos agora pertenciam a Cedric por direito. Enquanto lia os termos forjados, Cedric olhava para Alaric com um brilho de inveja nos olhos, e um sentimento que ele guardava há muitos anos e que finalmente podia mostrar. Ele começou a ridicularizar a história da família de Alaric, dizendo que o primo não passava de um impostor que vivia da glória de antepassados que ele nem sequer honrava de verdade. Cedric chamou Alaric de covarde e de líder fraco na frente de todos os seus homens e súditos, esperando uma explosão de raiva que justificasse um combate. A tensão no salão era tão grande que o ar parecia ter ficado mais denso e difícil de respirar. Os cavaleiros leais a Alaric, como o velho Sir Roderick, colocaram as mãos nos cabos das suas espadas, esperando apenas um sinal ou um olhar do seu senhor, para avançar sobre Cedric e acabar com aquela traição ali mesmo. Mas o sinal não veio. Alaric continuou sentado, absolutamente imóvel em sua cadeira. Ele olhou apenas para a sua própria taça de vinho tinto, que ainda estava pela metade. Com uma calma que deixou todos os presentes perplexos e inquietos, ele pegou a taça de prata e bebeu o restante do líquido bem devagar, saboreando cada gota. Ele não tremia. Ele não desviou o olhar para o primo em momento algum. Quando terminou, ele colocou a taça de volta sobre a mesa de madeira pesada, sem fazer o menor barulho, mantendo a postura de um verdadeiro líder. Alaric olhou bem no fundo dos olhos de Cedric e viu a ganância ali, a pressa em assumir um poder que ele não tinha ajudado a construir com suor e sacrifício ao longo dos anos. Sem dizer uma única palavra de defesa ou de xingamento, Alaric levou a mão direita ao dedo e retirou o seu anel de sinete. Até aquele anel de ouro maciço com o brasão da família era o símbolo máximo de sua autoridade sobre todo o condado. Era com ele que Alaric selava leis e acordos de paz. Ele estendeu a mão e largou o anel na frente de Cedric. O som do metal batendo na madeira dura da mesa foi a única coisa que se ouviu no salão inteiro. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que qualquer grito que Alaric pudesse ter dado. Era um silêncio carregado de dúvida. Os vassalos olhavam para o anel, brilhando sob a luz das tochas, e depois para Alaric, sem conseguir entender por que ele estava entregando tudo sem lutar. Alaric se levantou da cadeira devagar. Ele não olhou para os lados e nem pediu ajuda. Ele começou a caminhar em direção à saída principal, passando entre as mesas onde seus homens estavam paralisados de choque.
Óbvio, suas botas faziam um barulho seco e rítmico no chão de pedra fria do castelo. Quando chegou perto da porta, ele parou por um breve instante e olhou por cima do ombro. Ele viu Cedric já esticando a mão para pegar o anel, mas suas mãos tremiam de uma forma que ele não conseguia controlar. Alaric disse em voz baixa, mas clara o suficiente para que todos no salão pudessem ouvir: a pedra que sustenta o castelo é a única que conhece o peso da queda. Ele empurrou a porta pesada de carvalho e o vento gelado da noite soprou para dentro, fazendo as chamas das tochas balançarem. Alaric saiu para a escuridão da neve, deixando para trás o calor do salão e a vida de nobre que ele conhecia. Ninguém se atreveu a segui-lo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Alaric sentia os pés afundarem na neve fofa, enquanto se afastava das luzes quentes do castelo. O frio que cortava sua pele não o assustava. Na verdade, trazia lembranças de uma época em que a vida era ainda mais dura e solitária. As pessoas costumam olhar para um lorde e enxergar apenas as roupas de lã fina, a comida farta e o poder absoluto. Mas a verdade é que a construção de um nobre começa muito antes de qualquer cerimônia de posse. Para Alaric, tudo começou aos 7 anos de idade. Foi nessa época que ele foi enviado para longe de sua família para servir como pajem no castelo de um aliado de seu pai. Naquela idade, enquanto as crianças das vilas brincavam na lama, ele estava aprendendo a servir com perfeição. Alaric passava os dias limpando o chão de pedra gelado e polindo prataria pesada e servindo vinho para cavaleiros rudes que mal sabiam seu nome. Não havia espaço para erros ou para o choro de uma criança com saudades de casa. Se ele cometesse uma falha na etiqueta ou demorasse a atender um chamado, o castigo físico era certo e imediato. Essa educação de ferro continuou e ficou ainda mais pesada quando ele se tornou escudeiro na adolescência. A rotina era exaustiva e não deixava espaço para o descanso. Alaric acordava muito antes do sol nascer para cuidar dos cavalos de guerra, garantindo que os animais estivessem alimentados, escovados e prontos para qualquer combate súbito. Ele passava horas infinitas limpando a lama seca das armaduras de metal e afiando espadas até que suas mãos estivessem cobertas de calos e cortes profundos. O ser escudeiro era um teste constante de resistência física e de paciência. Ele precisava aprender as táticas complicadas de guerra no campo de batalha, mas também precisava dominar a diplomacia silenciosa das cortes. Ele observava atentamente como seu mestre lidava com as crises e como mantinha a ordem entre homens armados e nervosos. Foi nesse período de suor e silêncio que Alaric entendeu que ser nobre não era sobre dar ordens do alto de uma torre, mas sobre carregar a responsabilidade pesada pelas vidas de todos que viviam sob sua proteção. Quando ele finalmente assumiu o controle de suas terras após a morte do pai, a realidade do feudo se mostrou muito mais complexa do que os poemas de cavalaria sugeriam. Um lorde medieval não passava o dia em festas luxuosas ou torneios coloridos. Alaric era, antes de tudo, um administrador e um trabalhador da lei. Ele passava quase todas as manhãs ouvindo reclamações intermináveis de camponeses no tribunal do salão. Eram disputas cansativas sobre limites de cercas, roubos de gado ou brigas entre vizinhos por causa de uma colheita mal dividida. Ele precisava agir como juiz, tentando encontrar um equilíbrio justo que não destruísse a paz frágil do condado. Além disso, havia a pressão constante da coleta de impostos. Ele precisava recolher o que era devido para o rei, mas sabia que, se tirasse demais dos seus trabalhadores, eles passariam fome e a produção do ano seguinte morreria. Era um jogo perigoso de sobrevivência, números e muita política local. Enquanto Alaric se esforçava para ser um líder justo e presente, Cedric sempre esteve por perto, agindo como uma sombra incômoda e venenosa. Eles cresceram juntos, no mesmo ambiente, mas a inveja de Cedric pela primogenitura de Alaric era algo que ele nunca conseguiu esconder totalmente, por mais que tentasse. Cedric era o primo que não tinha terras próprias para herdar e via em Alaric tudo o que ele desejava desesperadamente para si mesmo. Alaric lembrava claramente de vários episódios da juventude onde Cedric já demonstrava seu caráter distorcido. Uma vez, Cedric sabotou propositalmente uma pequena colheita de Alaric, espalhando boatos de que a terra estava amaldiçoada apenas para ver o primo ser repreendido pelo conselho. Cedric também costumava espalhar fofocas mentirosas entre os cavaleiros veteranos, tentando
tentando minar a autoridade de Alaric com insinuações sutis de que ele era fraco demais para os tempos difíceis que viriam. As rachaduras no relacionamento dos dois ficaram óbvias para quem quisesse ver. Durante as caçadas reais, Cedric fazia questão de ridicularizar as decisões administrativas de Alaric na frente de outros nobres, sempre disfarçando o veneno com uma risada falsa e um tapinha nas costas. Se Alaric decidia investir o dinheiro do feudo em novas ferramentas para os camponeses, em vez de gastar em festas luxuosas para a corte, Cedric o chamava de Lorde dos Pobres em tom de deboche. O isolamento de Alaric crescia a cada dia que passava. Ele tentava manter a calma e focar apenas no seu dever, acreditando que a justiça de seus atos o protegeria de qualquer mal. Ele via as fofocas ganharem força e sentia que alguns de seus cavaleiros mais jovens começavam a olhar para Cedric com mais admiração durante as reuniões de guerra. Alaric estava se tornando um estranho em sua própria casa, cercado por pessoas que ele mesmo alimentava e protegia. Ele sabia que algo terrível estava para acontecer a qualquer momento, mas o peso da sua educação rigorosa o impedia de agir com a mesma covardia que via no primo. A cada passo pesado que dava na neve profunda, ele percebia que a verdadeira justiça não era apenas uma virtude bonita, mas um fardo solitário que poucos homens tinham a força necessária para carregar até o fim de suas vidas. Alaric não estava vagando sem rumo pela nevasca apenas para fugir da vergonha. Ele tinha um objetivo muito estratégico em mente. Enquanto Cedric comemorava no salão aquecido, acreditando que o tabelião que redigira os documentos originais das terras estava morto, Alaric sabia de algo que ninguém mais no condado desconfiava. O velho tabelião era um homem leal que servira ao pai de Alaric, não havia sucumbido à febre anos atrás. Ele havia se retirado para um mosteiro isolado nas montanhas, vivendo uma vida de silêncio e oração, longe das intrigas que agora corroíam o coração do castelo. A viagem de Alaric foi brutal e solitária. Ele trocou suas vestes nobres por roupas de camponês para não ser reconhecido. Dormiu em estábulos gelados e comeu pão duro, voltando às suas raízes de quando era apenas um pequeno pajem servindo aos outros. O frio não era o seu maior inimigo, mas sim o tempo. Quando finalmente chegou ao mosteiro, encontrou o tabelião velho e com a saúde frágil, mas com a mente ainda afiada. Ao ver o anel de sinete que Alaric trouxera escondido, o velho entendeu imediatamente a situação. Ele guardava consigo uma cópia autenticada do testamento real, ou um documento oficial que Cedric pensava ter queimado nas lareiras do grande salão. Com esse pergaminho em mãos, Alaric percebeu que não precisava de exércitos. Ele precisava apenas da palavra final e indiscutível do rei. O encontro com a autoridade máxima do reino foi um teste de paciência. Alaric teve que esperar por dias nos corredores frios da corte, sendo observado com desprezo pelos outros nobres que já tinham ouvido os boatos sobre sua queda. No entanto, quando ele finalmente foi admitido na presença do rei e apresentou o velho tabelião junto com os documentos verdadeiros, a verdade se tornou impossível de ser ignorada. O selo real no pergaminho era legítimo. O rei, um homem prático que prezava pela ordem acima de tudo, viu a tentativa de golpe de Cedric como uma ofensa direta à coroa. E a fraude de Cedric não era apenas uma briga de família por herança, era um crime grave contra o reino. O retorno de Alaric ao castelo foi rápido. Ele chegou acompanhado apenas por um pequeno destacamento de guardas reais. Cedric estava no meio de mais um banquete ruidoso, sentado na cadeira de carvalho que pertencia a Alaric, distribuindo cargos entre seus aliados mais próximos. O silêncio que se abateu sobre o salão quando Alaric entrou foi absoluto. Cedric tentou balbuciar alguma desculpa, falando sobre dívidas e direitos, mas o oficial do rei apenas deu um passo à frente e leu a sentença. Cedric foi despojado de todos os seus títulos, terras e bens. Ele não foi executado, pois Alaric não queria o sangue de seu primo nas mãos, mas foi banido permanentemente de todas as terras do condado. Ele saiu do castelo no meio da noite, e eis sem nada além das roupas do corpo, sob o olhar de desprezo dos mesmos vassalos que antes o bajulavam.
Com o castelo retomado, Alaric caminhou pelos corredores vazios. As tochas estavam acesas e as mesas tinham restos de comida, mas o lugar parecia mais frio do que antes. A falsidade de Cedric tinha deixado cicatrizes invisíveis que nenhuma festa poderia apagar. Alaric sentou-se na mesa de trabalho e olhou para as pilhas de papéis que aguardavam sua atenção. Camponeses ainda tinham problemas com cercas. Os impostos precisavam ser calculados e as defesas do Muro Sul precisavam de reparos urgentes. A vida de um nobre não parava para que ele pudesse lamentar a perda de sua confiança na família. Ele percebeu que aquele era o seu verdadeiro destino. Ele era agora um homem endurecido pelo peso da responsabilidade. Poe não era mais o jovem lorde que buscava a aprovação de todos, mas um líder que entendia que a autoridade vem da integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Alaric sabia que muitos ali ainda poderiam traí-lo, mas agora ele estaria pronto para agir. Ele pegou sua pena, molhou-a na tinta e começou a trabalhar na primeira disputa de terras da manhã. O feudo precisava dele, e o dever era a única coisa que realmente permanecia de pé. Afinal, ser nobre não é um direito de sangue, mas a paciência de suportar a traição, enquanto se aguarda o momento da verdade.